me conhece, meu nome é Fabiana, boa noite para todo mundo. Ah, eu sou paranaense, sou técnica de enfermagem e já faz alguns anos que eu trabalho com a tradução e já tinha estudado interpretação há alguns anos, voltei a fazer alguns cursos e o ano passado decidi trabalhar só com interpretação. Não sou especialista em interpretação de saúde, até porque eu tenho pouco tempo só como intérprete. E aí o que eu queria conversar com vocês, na verdade, hoje é sobre a interpretação na área de saúde, a interpretação da área médica, que é a minha paixão, amo, pela minha profissão e porque eu sou uma pessoa muito curiosa, amo medicina, porque tem muitas áreas, muitas coisas, inclusive até descobri que existem congressos da área médica para a gente tratar a sobrancelha, cílios, ou seja, umas coisas assim muito bacanas que a gente aprende ao longo dos anos, investigando e pesquisando, e é a profissão que me permite desenvolver todo o meu lado curioso. Então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, para quem, além de mim, da Fabiana, da Raquel, que já trabalhamos aí com a área médica, ou a Fabi, que é formada também na área médica, mas para vocês que queiram, é uma super área. Para quem trabalha com inglês, é uma das áreas dominantes, é a medicina. É, e só para vocês terem uma ideia, esses são os congressos que tiveram agora. Aqui vocês podem ver depois, eu coloquei, vou mandar os links para vocês. Esses são todos os congressos no Brasil e alguns fora do Brasil. Para quem trabalha com inglês, tem Sofia, Nova York, São Francisco. ah, Todos esses são congressos da área de medicina. E aí temos de câncer, neurologia, imunologia, odontologia, cosmética, que mais? Eu não falo inglês, mas eu sei algumas palavrinhas, psicoterapia, enfim, endócrino, tem todas as áreas, todos esses são eventos do início do ano até agora, ou seja, tem muito, muito evento para trabalhar como intérprete da área médica. Esse é um outro de congressos também da área de saúde dos Estados Unidos, em Dallas, em Boston. Para vocês do inglês, vocês têm praticamente o mundo todo para trabalhar. Aí a Raquel é quem mais sabe disso, porque eu não falo inglês. Vocês têm toda Estados Unidos, Londres, mas todos os países que falam inglês, porque a maioria do material produzido na área médica, ele é feito em inglês, os artigos, os congressos, praticamente tudo está no inglês português ou inglês espanhol. Meu idioma de trabalho, meus idiomas que são espanhol, português, tem muito menos eventos, tem alguns, pela proximidade do Brasil com todos os países vizinhos, mas inglês é o que domina. Então, aí vocês veem, tem Budapeste, tem Amsterdã, alguns em Curitiba, enfim. E esse é um site, o Ineuro, que tem todos os congressos da área de neurologia. Depois, esse primeiro que eu mostrei, ele é de várias áreas da medicina, mas de várias áreas. Esse é um outro site que também tem eventos, ou seja, aqui estão todos os congressos deste ano. E aí vocês encontram, por exemplo, fevereiro é o mês que menos tem. Esses são os de março. Todos esses são os eventos de março, desde doenças típicas, doenças pulmonares, gastro, câncer de pulmão, endócrino, audiologia, emergência pediátrica, intervenção valvar, outro de câncer, ou seja, cada sociedade, seja a sociedade de geriatria, gerontologia, cirurgia, tanto as por estados, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia a nível nacional, depois tem a paulista, tem a carioca, enfim, cada estado tem as suas próprias sociedades e organizam os congressos nacionais e internacionais. Agora, alguns estão realizando na modalidade híbrida,
seja com oradores presenciais ou não. E isso também permite a gente, como intérprete, de trabalhar em congressos que são feitos também fora do Brasil, mas em evento em um contexto híbrido ou totalmente online, como tem alguns outros. Câncer de mama, Congresso de Câncer de Mama. Aqui temos os de abril, que são todos esses de oncologia, de homeopatia, é, alguns que têm os nomes em inglês, dermatologia, de anestesia, de ortopedia e traumatologia, enfim, todos esses. E esses são os que foram só o mês passado, em abril. Depois temos tem mais ou menos uns 20 em maio, depois em junho. Os meses que mais tem são agosto, setembro e outubro, que são mais ou menos 15, 20 eventos por mês, e todos eles precisam de intérpretes de inglês, algum ou dois, alguns deles com espanhol, e bem poucos italiano, alemão e francês são os que menos pedem intérprete, mas acontecem alguns, como em setembro vai ter um no Sul, em Gramado, que vai ser unicamente de italiano, português. Então, para quem trabalha com ou quer trabalhar com italiano também, são bem menos do que inglês, mas existe todas essas áreas para poder trabalhar. Bom, e aí vocês dizem, tá, a gente está vendo que tem mercado de trabalho, mas a gente não sabe nada de medicina, a gente não estudou enfermagem, a gente não sabe nada do que a gente faz. Bem, para quem tem interesse, temos, eh, e aí vocês vão encontrar no material que eu vou deixar depois, só com todos esses links. Esse é o Intramed, e aqui vocês encontram a oferta acadêmica ou outros cursos que vocês queiram fazer. Aqui temos notícias, temos artigos científicos, e aí tem de todo esse para o pessoal que trabalha no espanhol, ou aí vocês podem escolher trocar o idioma. Esse site tem artigos de qualquer coisa, desde recém-nascidos, exame neurológico, no caso de suspeita de doenças cerebrais, as neuropatias, de hipertensão ou doenças cerebrovasculares, de artrites, miocardiopatias ou doenças cardíacas causadas pela diabetes, psoríase, enfim, tem de todas as áreas. Tem artigos, tem livros, eles também têm eventos e os cursos. Depois tem esse outro que aí já é mais para o pessoal do inglês, que são cursos da área médica, e aí vocês podem fazer os cursos para adquirir vocabulário, e aí tem toda a parte, desde anatomia, fisiologia e todas as partes do corpo humano e de outras específicos que vocês quiserem. Aqui também, esse outro site tem livros, tem outros recursos para intérpretes, tem sites para vocês treinarem a interpretação, tem os certificados, tem outros cursos e tem webinários, enfim. E aí, quem quiser assinar também. E aí tem toda a certificação, eles dão os certificados de intérpretes específicos para a área da medicina. E aí tem assunto para ler. Esse outro é um blog de uma intérprete da área médica também, e ela deixa várias dicas, vários artigos para ler, e também sobre cursos, sobre materiais que ela recomenda para intérpretes, os idiomas mais comuns da medicina, podcasts, para treinar aí o ouvido. E isso são bastante úteis. Gosta, a gente sempre aprende não só coisas da medicina, mas coisas da tecnologia, como nós ouvimos aí na semana passada, falando sobre a tecnologia 4.0. E eu estava ouvindo num podcast de cardiologia essa semana, e eles falavam do possível futuro uso dos relógios da Apple, porque estão querendo desenvolver um aplicativo que serve para controlar a arritmia cardíaca, e um dos cardiologistas, ele detectou um infarto agudo de uma pessoa que estava em uma festa,
terminaram colocando o reloginho no braço da pessoa e pela marcação que o relógio, pelos níveis que o relógio marcava do coração, e detectaram que sim, a pessoa estava tendo um infarto, chamaram para ambulância, enfim, foi toda uma questão de unir tecnologia com medicina e aí em um podcast. Eu sei que super servem também para a gente aprender e se atualizar. Bom, e aí tem várias coisas várias coisas úteis para o pessoal do inglês. Depois temos os jornais médicos, com artigos, com revistas, também com congressos, com teses, enfim, para conhecer, para aprender vocabulário, e são recursos fantásticos. Depois, para os colegas do espanhol, temos o dicionário da Real Academia de Medicina, que tem vários termos, são também super bacana. Em espanhol, também temos o Intramed, que é o que eu já tinha mostrado. Depois temos este outro que tem em espanhol. E eles também têm vários artigos em inglês, então aí dá para a gente procurar de acordo com o idioma. E sobre eles tem os artigos, os livros e os materiais. Aqui é uma das maiores bases de artigos científicos de qualquer área. Depois temos a Translator Star, que também tem cursos da área médica, ou seja, tem alguns recursos gratuitos e outros, e para quem trabalha com espanhol, os cursos do Pablo são fantásticos. Ele trabalha com espanhol e inglês, então quem tem esses três idiomas aí tem um prato cheio. E aí o que eu dizia das sociedades é a de cardiologia de São Paulo, então todas as sociedades têm aí os congressos, tem o material e podcasts, séries, artigos, enfim, tem muita coisa gratuita para a gente aprender terminologia e para conhecê-la. Esse outro também de espanhol, que é o serviço de interpretação médica, mas também treinamentos. Para aprender em português, o Instituto Albert Einstein, eles dão cursos, alguns são fechados para quem é formado em enfermagem ou medicina, mas tem outros que são abertos para pessoas que estão começando, e tem a parte da academia, tem vários cursos de graduação, de pós, ou cursos livres, então aí vocês podem escolher se querem saber algo de ecografia, de ultrassom, enfim, são várias áreas e vocês podem escolher o que quiserem. Eu, particularmente, sou apaixonada pela medicina, então é difícil falar, não me emocionar, e aí com certeza eu já falei mais rápido para vocês, mas a gente se emociona aí, bom, a gente fala mais rápido. Eu amo, é uma área que eu amo trabalhar, seja tradução da medicina ou interpretação. Vocês podem optar tradução ou interpretação, mas já que estamos com a interpretação, eu prefiro muito mais. E para quem gosta da tradução, e tem os cursos do Traduz, a Kátia Santana, que é um referente de português, e a doutora Ana Sofia também, ou a Carla, que tem o canal no LinkedIn, e aí vocês podem seguir, acompanhá-las, seja no Facebook ou no Instagram, elas publicam muita coisa também, além dos cursos. Bom, era isso que eu queria transmitir para vocês. Espero que tenham se apaixonado pela interpretação médica. Aí, como vocês viram, tem trabalho, tem muito trabalho, tem espaço para todo mundo, porque tem eventos no mundo todo, então não é só, eu preciso de uma agência no Brasil para trabalhar no Brasil com evento presencial, não. A Raquel viajou, a gente viaja para fora, tenho colegas que andam sempre pela Colômbia, que vão para outros países, para Genebra, para os Estados Unidos, então vale a pena. Façam parcerias com colegas de outros países para vocês conseguirem trabalhos remotos ou, por que não, presenciais. E, bom, era isso. E agora eu deixo com a Gisele. Bom, Gisele, é a sua vez. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Gisele. Eu sou aluna do curso da Raquel, o Interpreters Academy. Acredito que todos aqui conheçam e provavelmente já tenham feito a tão temida apresentação no final do curso. Eu não tive muita dificuldade em escolher o tema, pois esse é um assunto muito relevante para mim.
diria até um divisor de águas. Eu sou formada em gastronomia, adoro viajar e aprender sobre novas culturas. Comecei a estudar o francês me preparando para uma futura viagem, para conhecer a gastronomia francesa. Depois de alguns anos de estudo, um amigo agrônomo me deu a dica do UF, e foi então que tudo começou a entrar em sintonia. Milhas suficientes para a passagem de ida e volta, que naquela época era 25 mil milhas o trecho internacional, faz tempo. A mãe de uma amiga estava morando em Paris e a possibilidade do UF para explorar a França. Claro, com orçamento bem típico de estudante. Agora eu vou explicar o que é o UF e depois eu dou sequência à minha experiência. No início dos anos 70, uma britânica chamada Sue Compard teve a brilhante ideia de reunir voluntários para trabalhar em fazendas orgânicas nos fins de semana. Era o início do movimento Working Weekends on Organic Farms. Essa experiência foi extremamente positiva para os dois lados, tanto para os proprietários, que recebiam ajuda de jovens cheios de disposição e energia, quanto para os jovens que tinham o privilégio de fugir um pouco do estresse das grandes cidades, estar em contato com a natureza, aprender coisas diferentes, inspiradoras e ainda contribuir para a sustentabilidade do planeta. O movimento foi um sucesso e não demorou muito para que voluntários o levassem para outros países. Hoje em dia, o UF está presente em cerca de 130 países, rebatizado com o nome de World Wild Opportunities on Organic Farms. O processo é bem simples. Você escolhe um país de interesse, faz a sua inscrição. Pelo que eu vi, atualmente, a taxa anual está de 25 euros para a França, e aí você tem acesso ao mapa. Eu escolhi a França, então aqui está o mapa da França, dividido pelos departamentos ou estados, e aqui você tem, então, acesso à quantidade de anfitriões. Então, por exemplo, se você quer ir para o sul da França, você escolhe mais ou menos a região, você clica, e aí abre essa lista com a descrição. É mais ou menos assim. Bom, tem diferentes oportunidades de aprendizado. Plantio e cultivo, então, por exemplo, horta, cultivo de flores, frutas, castanhas, plantas aromáticas e medicinais, como chás, óleos essenciais, fabricação de cosméticos naturais, conhecimento de plantas alimentícias não convencionais, as punks, e, bom, contato com a pecuária, tanto avicultura, né, aves, a própria pecuária dos bois, vacas, apicultura, né, com as abelhas, aquicultura, com peixes, camarões, algas, ostras, e também, algumas delas, o processamento de carnes. Na produção vegetal e animal, a lista é enorme. Produção de vinho, cerveja, cidra, produção de pães, geleias, compotas, fermentados, produção de queijos de vacas, cabras, ovelhas, produção de azeites e óleos vegetais. E aí, dependendo da área, como aqui no Brasil, por exemplo, chocolate artesanal, café, e aí outras coisas dependendo da região. E os métodos utilizados são, por exemplo, agricultura biodinâmica, controle biológico de pragas, permacultura, gestão holística, construção verde, produção de energia renovável. E aqui eu peguei um exemplo do Brasil. Então, aqui, quando a gente abre, escolhe
um host, né, um anfitrião, o que a gente vê é mais ou menos isso. Aqui é o mapa, na parte da direita, para a gente ver mais ou menos a localização. Aqui ele fala as oportunidades de aprendizado, os métodos, e aí fala um pouquinho das acomodações. Então, essa aqui, por exemplo, acomoda até 3 voluntários em quarto, porque tem alguns que tem uma casa separada, ou já vi também barracas. Esse aqui aceita crianças, isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que é uma experiência muito rica para as crianças. E eu falei no início, quando começou em jovens, mas qualquer idade. Eu conheci gente que já estava, como dizem, na melhor idade, né, aposentado, então fazendo isso como hobby, como uma nova atividade. Essa aqui não aceita animais, mas tem outras que aceitam levar cachorro, enfim. Aí fala um pouquinho da alimentação proposta. E, por exemplo, se for uma pessoa vegana, nessa aqui não vai ter problema. E a duração, esses aqui eu acho que são os mais importantes. A duração, esse aqui, ele é uma duração mais curta, a pessoa pode até passar um dia, se for uma pessoa que more por ali, um final de semana ou até uma semana. Aí eles já não aceitam uma estadia maior. E tem outros que é o oposto, que eles só aceitam pessoas a partir de uma semana. Acredito que para a pessoa que já está bem escolada e aí na próxima semana está mais um pouquinho mais eficiente. Aqui, olha, achei bem interessante porque eles falam inglês, francês, espanhol e português. E aí depois fala um pouquinho mais da característica da fazenda, da tamanho da fazenda, enfim. Eu peguei esse exemplo, esse exemplo que vocês viram, deixa eu voltar aqui no sul, eles têm uma produção agrícola de ervas mates, morangos e tomates. Então eles fazem a descrição de como é a propriedade deles, eles moram perto de um rio, eles cuidam das nascentes. Eles falam qual que são as atividades que as pessoas podem fazer, com detalhes. E eu achei interessante porque ele dá uma descrição também de como vai ser o dia a dia. Por exemplo, acordar, tomar o café da manhã, aí eles fazem uma proposta de meditação, aí trabalhar das 8 às 11, trabalhando com a equipe, no que for preciso, no plantio, horta, jardim, o que for necessário. Aí o almoço das 11h30 às 13h30, com os voluntários, ou na casa de algum dos membros dessa equipe, que é uma equipe chamada Florestar. E aí volta ao trabalho das 14 às 16, com o que mais for preciso, ecoconstrução, enfim. E a partir das 16, a pessoa está livre para relaxar, para continuar trabalhando se quiser, para nadar no rio, tocar instrumento, compartilhar com os outros. Então, eu achei isso bem interessante porque eles explicam direitinho o dia a dia. Bom, então eu vou voltar para a minha experiência. Então, eu cheguei na França e um guia de excursões, ouvindo minha empolgação sobre conhecer a gastronomia francesa, me deu a dica de começar pela região de Périgord, no sudoeste da França, cerca de 2 horas mais ou menos de Bordeaux. Ele me disse que era uma região muito rica, a gastronomia é muito rica, é a região do confit de canard, foie gras, trufas, castanha portuguesa, nozes. Eu entrei em contato com a propriedade e dizia assim: família de 9 filhos que vivem praticamente do que produzem. Quando eu cheguei, eu me dei conta que os semestres, os anos estudando francês, me permitiram fazer turismo em Paris, mas que eu era completamente debutante, iniciante na linguagem do dia a dia com os locais. Passei cerca de um mês aprendendo sobre a produção de pães, que é a outra propriedade deles. Produção de pães, queijos, geleias,
cidra, mel, nozes, colhi cogumelos na floresta, participei da caça às trufas, colhi castanha portuguesa para a produção de doces de castanha portuguesa feita em tachos de cobre, e tudo isso feito em fogão a lenha. Participei da montagem, da produção da pièce montée, que é um doce típico de banquetes, de casamentos, batizados. Enfim, aprendi muito sobre a gastronomia local. Tudo tão interessante, mas nada tão profundo e relevante quanto ter a oportunidade de estar imersa na cultura francesa, vivendo como uma pessoa local, indo com a família à missa aos domingos, eles eram muito católicos, participando de confraternizações, de batizados, vendendo doces caseiros na feira, estando em contato com pessoas de diferentes regiões, entendendo a visão deles de mundo e verdadeiramente aprendendo a língua. Terminada a minha viagem, continuamos em comunicação por meio de cartas com o pai, o Henri, que é aquele que estava fazendo pão, e a filha caçula, dos 9 filhos, a Lucille. Em uma dessas cartas, eu prometi a Lucille que iria apresentar o Brasil a ela. Logo, ela veio para o Brasil. E depois de eu ter explicado que seria impossível conhecer o Brasil em uma só viagem, começamos pela Bahia, onde chegaram os portugueses. E claro, também fizemos o woofing por lá. Próximo à Chapada Diamantina. Aprendemos sobre cosméticos naturais, produção de óleos essenciais, a influência da culinária africana e participamos de uma celebração na comunidade quilombola, vizinha. Minhas experiências foram tão positivas com o woofing que anos depois eu resolvi ir para a Itália, a região da Sicília. Lá aprendi muito sobre a produção de mozzarella, produção de massas frescas, aprendi sobre ervas aromáticas e medicinais, colhi manualmente muitas azeitonas para a produção de azeite. Vou mostrar aqui. E o azeite bem verdinho. Aqui nessa foto comigo é o Giorgio. Giorgio, falar o sotaque italiano, que era o anfitrião, e do outro lado a Dária. É uma italiana que hoje tem uma cooperativa agrícola. O Giorgio é apaixonado por montanhas e nos levou para conhecer o vulcão Etna. Ter saído da minha zona de conforto me abriu muitas portas, me fez repensar minhas escolhas, carreira, por exemplo, me aproximou de pessoas queridas. A Lucília, a caçula da família francesa de 9 filhos, é como uma irmã hoje em dia para mim. Me fez valorizar mais meu país e nossa cultura, e principalmente me fez ter experiências e memórias que ficarão comigo para sempre. E essa minha partilha é para incentivar alguém que também queira sair de sua zona de conforto. É possível, mesmo sem um grande orçamento, como o das viagens de turismo convencionais, os intercâmbios ou os estudos no exterior possam demandar, é possível vivenciar a cultura, desenvolver intensamente o idioma, ter experiências inesquecíveis e até evoluir em nosso estilo de vida. E depois eu vou compartilhar com vocês um link do YouTube sobre uma apresentação da Sue Coppert, a criadora do Wolf. Ela fez uma palestra naquele TED. Então, vou compartilhar para vocês. É bem interessante. É isso, gente. Obrigada.